a carta aos Hebreus, coloca o sacerdócio de Jesus como único, definitivo. Então agora não é mais sangue de touro, nem de cabrito, nem de ovelha, é o sangue do Cordeiro, o verdadeiro Cordeiro, como diz João Batista quando vê Jesus passando. Ecce agnus Dei, eis o Cordeiro de Deus. Este é o Cordeiro de Deus. Então Jesus se entende. E já em toda a sua vida, Jesus abraça essa missão da obediência. Então a existência de Jesus é já toda ela uma existência para a cruz. É uma existência vivida na obediência ao Pai até a morte e morte de cruz. E aí, junto com a palavra kenosis, nós associamos a segunda palavra-chave para compreender a encarnação, que é obediência. Não é possível kenosis sem obediência. E o que significa obediência? Obediência vem do latim ob audire. Obediência implica escutar. Já prestaram atenção que uma pessoa desobediente é uma pessoa que não escuta? A mãe e o pai diz assim? Eu disse que era para não fazer, mas você não me ouviu. Menino mal ouvido. A gente diz essa expressão no Brasil, não é? Mal ouvido, viu, Padre Davi? Mal ouvido. É que não escuta direito, não ouviu direito, é mal ouvido. Teimoso. Porque não escutou, porque não obedeceu, se lascou depois, não é? A mãe dizendo, tá vendo? Eu disse que não era para ir, não me obedeceu, está aí agora chorando as pitangas, não é? Porque não escutou, porque não foi obediente. Então nós temos em Jesus esta atitude desde a eternidade. Ele é obediente ao Pai, porque está na presença do Pai. Ele é do Pai e o Pai é dele. Quando você fala assim, Jesus ele realmente assumiu, né, toda a nossa humanidade dentro do pecado. Então ele assumiu o medo, a ansiedade, a preocupação, não sei. Isso é Deus leva dele. Ele assumiu nossas emoções e assumiu nossas emoções de uma maneira muito equilibrada. Porque Jesus, como Nossa Senhora, porque não tinham o pecado original, eles tinham suas faculdades da alma todas harmonizadas. Nós, basicamente, temos 5 grupos de faculdades da alma. Faculdades locomotoras, faculdades sensitivas, faculdades intelectivas, faculdades apetitivas, não é? Que são justamente as faculdades que nos põem em movimento no dia a dia. O nosso sentir, o nosso pensar, o nosso desejar, o nosso inteligir, tudo isso faz parte das potencialidades da nossa alma. Então, como Jesus e Maria eram imaculados, não tinham a mancha, a desordem do pecado, tudo isso é muito ordenado neles. Então, as emoções de Jesus são extremamente ordenadas, como as emoções de Nossa Senhora. Não são desordenadas como as nossas. A gente vê um bolo, quer comer logo, e já fica pensando naquele bolo de chocolate, falta morrer, e fica triste, ai, não comeu o bolo. Em Jesus, estas desordens não existiam, porque ele não tinha a marca do pecado. Em nós, esta bagunça toda acontece porque nós somos feridos pelo pecado original. Não é? Então, muitas vezes, nós queremos uma coisa, desejamos uma coisa, que nós sabemos que não é bom. É, no fundo, o mistério da iniquidade do qual fala São Paulo. O bem que eu quero, que eu desejo, que eu sei que é bom, às vezes eu não consigo. A minha vontade não me arrasta para lá. Não é? Porque na perspectiva de Santo Tomás, a nossa vontade, ela deve seguir a nossa razão. Se a minha razão está dizendo, olha, você é diabético, pode comer doce, seu infeliz, toma insulina todo dia. Infeliz, se tu comer este doce, tu vai morrer. Aí eu vou o diabo daí, né, diabo? Tu vai morrer, infeliz, porque vai te fazer mal. Mas veja, mesmo a nossa razão dizendo isso, muitas vezes a nossa vontade não é forte o suficiente para olhar o doce. Mas só uma massinha, só um sorvetinho. Não faz mal. Eu estou doente, morrendo com a diabetes nas alturas, em tempo de entrar, em entrar em coma. Né? Veja, isso tudo é por causa de uma desordem em nós. No caso, por exemplo, o senhor falando aí, as bodas de Caná. Né? Mulher, meu tempo ainda não chegou. Faça o que ele nos disser. Ninguém entra em conflito. Tranquilamente, você dentro exatamente desse ordenamento. Porque existe uma ordem interior em Jesus e Maria. E por que existe essa ordem interior? Porque eles não têm a mancha do pecado original. Nós temos essa desordem dentro de nós, mas é porque nós somos manchados com o pecado. Então dizer que Jesus assume a nossa humanidade... Mas o que eu ia dizer assim, por conta disso, mas agora você já me respondeu, já vou justificar esse pensamento que eu tinha. Mas eu pensava assim, que ele ia
entendendo a missão à medida que ele caminhava para a missão. Nas orações que ele fazia, então Deus ia revelando. Para exatamente ele não passar por isso, mas você tem razão. Jesus tem uma consciência plena de sua missão. Plena. Jesus tem uma consciência plena de sua missão. E aí, no contexto, então, preste atenção que são palavras-chave, tá bom? Para a gente ter essa palestra, tá? Aparentemente, eu não estou entrando no tema, mas tudo que eu estou dizendo tem tudo a ver com o tema que nós estamos estudando. É porque, veja, eu sou professor. Como professor, eu ensino com passos. Então, eu estou dando passos até chegar no coração da coisa, ok? Então, encarnação, Pedro Pascal. Encarnação, kenosis, obediência. Nós temos um hino belíssimo que trata da obediência do Filho de Deus. E eu trouxe a versão da liturgia das horas, porque eu acho ela mais bonita, ela é poética, que é justamente de Filipenses 2, 6, 11. E diz: embora fosse de divina condição, Cristo Jesus não se apegou ciosamente a ser igual em natureza a Deus Pai, porém esvaziou-se de sua glória e assumiu a condição de um escravo, fazendo-se aos homens semelhante. Reconhecido exteriormente como homem, humilhou-se obedecendo até a morte humilhante numa cruz. Por isso Deus o exaltou sobremaneira e deu-lhe um nome mais excelso, mais sublime e elevado muito acima de outro nome, para que perante o nome de Jesus se dobre reverente todo joelho, seja nos céus, seja na terra ou nos abismos, e toda língua reconheça, confessando para a glória de Deus Pai e seu louvor, na verdade, Jesus Cristo é o Senhor. Jesus, Cristo, Senhor. Jesus é o nome próprio. Deus salva. Cristo é a identidade da sua missão. Cristo significa Messias, significa ungido. Messiah, Christos, ungido. Então, Jesus Cristo. Esse Cristo, na verdade, não é nome próprio de Jesus. Nós associamos a Jesus porque é isso que ele é, Messias, ungido. Agora, quando a carta aos Filipenses fala, deu-lhe o nome mais excelso, mais sublime, é porque este Jesus, Messias, Jesus, Cristo, porque se humilhou, kenosis, uma descida, porque se humilhou, foi constituído Kyrios. Kyrios. Vocês já escutaram essa palavra em algum lugar? Onde? Quem te escuta na missa essa palavra? Onde é? No ato penitenciário. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Essa expressão não é latim. Tem gente que pensa que quando canta Kyrie eleison, Cristo está cantando latim. Isto é grego. Isto é o resquício grego que nós temos na liturgia. Em latim, Senhor é Dominus. Então, quando eu digo Kyrie, eu estou dizendo Senhor em grego. Então, Kyrie é aquilo que Jesus se torna por causa do seu rebaixamento. E o que significa dizer que ele é Kyrie, Kyrios? Significa dizer que ele é Senhor. E porque ele é Senhor, ele está acima de todas as coisas. E o seu nome se torna poderosíssimo. Se ele é Senhor, eu pergunto a vocês já viram que esse cachorrinho bem miudinho que só faz zoada? Né? Não é que esse bicho, o bicho antipático, aquele bicho muito antipático, esse cachorro, né? É zoadinho. Mas você já viu aquilo? Pois é, Satanás, o grandãozão, é um bichezinho daquele diante de Jesus. Só faz aquela zoadinha, mas se treme todinho. Por quê? Porque diante de Jesus, que é Senhor, ninguém fica de pé. É óbvio. Isso para nós tranquiliza o coração e a queda. Ele fica falando tanto de demônio, ação do demônio de lá, não sei o que, tentação. Tranquilo. A gente tem que saber destas coisas para nos proteger, nos defender, evitar isso. Mas bora, veja. A tranquilidade, a serenidade do coração de saber que nós somos servos daquele que é Kyrios. Tranquilo. Que ninguém pode mais do que Jesus. Então, Satanás diante de Jesus não é coisa nenhuma. Por quê? Porque, como diz a palavra de Deus, que queira ou que não queira, todos se dobram diante de Jesus. Então, chegará um dia, que será por ocasião do fim dos tempos, que os demônios tudinho no inferno, vão se ajoelhar, se consumindo de ódio, porque só tem ódio, né? Mas vão se ajoelhar
com ódio, mas se ajoelharão, se prostrarão diante de Jesus, obrigados pelo poder de Deus. Desce a noção dos mortos, é isso? É outra história. A mansão dos mortos está ligada aos justos que aguardavam o resgate de Deus. Não é o inferno. O inferno dos condenados. Não é o inferno dos condenados. Então veja, se ajoelharão. Interessante que aqui me fez recordar agora uma coisa. Na iconografia, nas imagens que a gente vê em muitas igrejas medievais, os demônios são sempre apresentados com as imagens mais feias possíveis, claro, porque a fealdade dos demônios é uma fealdade moral. O pecado é feio. Uma pessoa em pecado mortal, se a gente pudesse enxergar ela, era a coisa mais horrível do mundo. É feio demais. Pense na pessoa mais feia que você conhece, multiplique por 1 milhão, e você tem noção do que uma pessoa está de pecado mortal. Não é? Só para dizer isso. Então é a fealdade moral. Então é interessante que na iconografia, muitas vezes, esses demônios eles são apresentados sem joelho. Por que sem joelho? Porque o demônio não é capaz de adorar a Deus. Ele não adora livremente. Mas será obrigado, no fim dos tempos, a prestar reverência a Jesus, nem que não queira. No exorcismo a gente não obriga, né? Bora, canta aí. E ele canta, ódio. Se ele pudesse lhe matar naquela hora, ele lhe matar. De ódio, né? Da humilhação que ele passa. Faz pela autoridade, mas não porque queira. Porque tem ódio, não faria nunca. Por vontade, o demônio nunca vai adorar a Deus, nunca vai se prostrar diante de Deus. Mas faz obrigado pela autoridade, que é maior do que ele. Então, diante da autoridade de Jesus, tudo acontece. E tudo se dobra. Não há nada, não há nenhuma criatura deste mundo que não esteja fora da autoridade de Cristo. Não existe na criação absolutamente nada fora que escape, que fuja do poder de Cristo. E mesmo no rito, né, do exorcismo, que ele esteja lá esbravejando, quando proclama o Evangelho, da queda. Se obriga pela autoridade do Evangelho. Se obriga, nem que não queira. Não é? Então aqui nós temos com isso, né, com esta imagem, a partir desse texto de Filipenses, já estamos quase caminhando para o final, tá bom? Com esse texto de Filipenses, nós temos a imagem então de Jesus servo. Jesus é o servo de Deus. Ou, como nós vamos ver, né, na própria Antigo Testamento, ele é o servo sofredor, o servo de Adonai, o servo de Yahvé, o servo que cumpre o mandado de Deus. Ou, como vamos dizer na expressão latina, mandatum a patre. Jesus é aquele que cumpre a ordem do Pai. E nós vemos Jesus mesmo dizer isso algumas vezes nos Evangelhos. Aqui eu trago 2 citações. João, Evangelho de João 10, 18, em que Jesus diz o seguinte: ninguém tira a minha vida, mas eu a dou livremente. Tenho o poder de entregá-la e o poder de retomá-la. Esse é o mandamento que recebi do meu Pai. Mandatum a patre. Ele escuta e cumpre, porque é servo, aquilo que o Pai lhe determinou. Aí aqui só lembra o episódio de Pilatos. Mas tu não sabes que eu tenho o poder de te soltar. Aí Jesus olha para Pilatos: Pilatos, quem és tu na fila do pão? Pilatos, quem tu pensa que tu és? Porque eu sou o procurador romano, não sei o quê. Pilatos, deixa de ser besta, Pilatos. Pilatos não teria nenhuma autoridade sobre mim, Pilatos, se não tivesse te sido dado do alto. Meu reino não é deste mundo não, Pilatos. Eu bastava dar um sopro e tu desaparecia. Tu e os teus soldados não são ninguém diante de mim. Jesus não está dizendo isso, mas está subentendido quando Jesus diz, né? Te foi dada só porque veio do alto. Então quem és tu na fila do pão, Pilatos? Te enxerga, Pilatos. Presta atenção. Toma treino, Pilatos. Não é? Eu estou dando minha vida porque eu quero. Sou eu que quero me entregar. Sou eu. Se vocês estão aqui me humilhando, se vocês estão me maltratando, se eu vou ser morto é porque eu quero. Isso aqui é fundamental, entender que a entrega de Cristo é fruto da sua vontade livre. Jesus morre porque quer. Jesus morre porque Ele é o servo e entrega nas mãos do Pai sua vontade. Eis que venho fazer com prazer, ó Senhor, a tua vontade. E a tua vontade é que eu me entregue pelo resgate deles. Por isso que Jesus, quando derrama o seu sangue, ele compra todo mundo e conquista todo mundo. O demônio às vezes tem essa mania de dizer: é meu, não é teu nada. E não é meu, é teu não, não tem nada teu. Então o exorcismo nada mais é do que um resgate de posse.
Quando o povo invade as terras, a gente não aciona a justiça para pedir uma reintegração de posse, não é? Os exorcistas são acionados para reintegrar a posse de Deus, né? Nós somos os policiais de Deus. Deus manda lá, Davi, reintegra a posse, que isso aí está roubando o que é meu, não é? Vai na sala, o chifre diz, é meu, é nada de Cristo, e vai-se embora. É dele, não é dele. Porque Jesus é o dono de tudo, ele derramou seu sangue para isso, alcançou a todos, não é? Segunda citação, João 14:31. Mas é preciso que o mundo saiba que amo o Pai e faço como o Pai me ordenou. Então a gente vê que toda a ação de Jesus é uma ação vivida, feita em profunda sintonia com o Pai. Por quê? Porque existe uma plena unidade entre a vontade do Pai e a vontade de Jesus. E nesse sentido, a gente vê a espontaneidade do Filho em cumprir a vontade do Pai em cada ação. Padre Davi, brinquei com ele ainda agora. Está gravando, Padre Davi? Está tudo gravando. Ah, pelo amor de Deus. Mas vou brincar com o Padre Davi. O Padre Davi é alemão, né? E fala aquela língua. Né? Estava brincando com ele antes de começar. Disse, Padre Davi, um dia o senhor vai ser arcebispo de Colônia, na Alemanha. Não, meu menino. Mas imagine só, né? Se o Padre Davi, brincando, né? Eu disse isso na sala de aula ontem com os meninos. Não é irmão padre, não. Não. Eu vou baixar o nível. Imagine que aqui em Quixadá o Padre Davi tivesse uma paróquia que ele gostasse muito, né? Sei, a catedral. Amava a catedral, gostava muito da catedral, e o sonho dele era ir para a catedral. E chegou o bispo, e o bispo disse, partiu do bispo, Davi, eu quero me colocar na catedral. O Padre Davi iria com a maior alegria do mundo, dando uns pulos dessas alturas. Por quê? Porque a vontade do bispo coincidiu com a vontade dele. As duas vontades coincidiram, então essa obediência seria a obediência mais fácil do mundo. Mas imagine que o Padre Davi olhasse, o Dom Aurélio olhasse para o Padre Davi e dissesse assim, Padre Davi, eu vou lhe colocar lá no Cangati. Vocês não sabem de Fortaleza o que é o Cangati, é o fim da diocese, os confins da diocese. É o fim do mundo que diz no Evangelho, até os confins do mundo. Padre Davi iria por obediência, mas essa obediência para ele traria um certo peso, porque seria uma mortificação da vontade. Ele estava doido para ir para a catedral e o bispo botou ele de um extremo ao outro, Cangati. Por que eu estou dizendo isso? Para dizer que com Jesus e o Pai acontece sempre uma harmonia de vontade. Aquilo que o Pai quer é o que Jesus quer. Aquilo que Jesus quer é o que o Pai quer. Por quê? Porque existe plena unidade na vontade dos dois. Então, o filho, quando obedece o pai, faz isso espontaneamente. Não é um peso. Não é um peso obedecer o pai. É espontâneo. É espontâneo, é próprio do filho. Porque ao fazer-se servo, faz-se obediente à pessoa do pai e não a um destino anônimo. Quando nós dizemos que Jesus é obediente ao pai e não ao destino cego. Por que Jesus enfrenta tudo o que viveu? Porque está entregue nas mãos do Pai. Então a morte de Jesus se torna justamente por isso, por causa da sua entrega ao Pai na obediência, o lugar originário da revelação e da própria teologia. Por isso que não é possível fazer teologia deixando de lado o mistério pascal. Não é possível pensar a nossa vida de igreja sem o mistério pascal, porque toda a nossa vida encontra a sua razão de ser no mistério pascal de Cristo, na sua entrega. Então, a morte de Jesus na cruz é a realização radical do seu ser servo. A morte de Jesus é o momento mais radical da sua kenosis, do seu rebaixamento. Humilhou-se ao extremo, carregando nos ombros nossas feridas e nossas dores. Com o mistério pascal, portanto, paixão, morte, ressurreição, ascensão, Jesus desarma o demônio e tira a força do mal. Ele é o vivente, ele é o vitorioso. É na sua potência que os discípulos levarão a salvação a toda a terra. Então nós, discípulos, levamos a toda a terra, continuamos na terra a missão de Jesus, com a autoridade de Jesus. Por isso, curamos os doentes, expulsamos os demônios, anunciamos o Evangelho. É a mesma autoridade que Jesus deu aos discípulos, deu à igreja, e a igreja exerce, não é, em nome de Jesus. Último ponto e finalizamos. O título dessa palestra, como eu disse no início, ele é tirado de uma passagem que se realiza no contexto de uma pregação apostólica. São Pedro está pregando, eles são presos por causa da pregação do Evangelho,
E São Pedro então diz, olha, não há outro nome pelo qual nós possamos ser salvos que não seja este nome, porque este nome tem poder, o nome de Jesus. O anúncio do Cristo com parresia, isto é, com coragem, com intrepidez, só é possível por causa da ação do Espírito Santo. O dom pascal por excelência. Não é? Esse dom que nós agora estamos nos preparando para celebrar a festa, né, Pentecostes. E como diz a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 3, ninguém pode dizer Jesus é Senhor, Kyrios, a não ser o Espírito Santo. Daí porque o reconhecimento do senhorio de Cristo passa em nós por uma ação do Espírito em nós. Se nós temos o Espírito, nós reconhecemos o senhorio de Jesus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 3. Se nós não temos o Espírito, não reconhecemos Jesus como Senhor. A confissão de fé do senhorio, a confissão do senhorio de Jesus é uma confissão de fé. E essa confissão de fé é fortalecida e dada aos nossos corações pela ação do Espírito, o Paráclito. É o outro defensor. É aquele que nos conduz na verdade e na verdade plena. Porque uma das missões do Espírito Santo é fazer sempre viva em nós a memória e êxodo. Nós dizemos em geral que o Espírito Santo é aquele que santifica, e é verdade, é aquele que santifica. Mas o Espírito Santo é sobretudo aquele que deixa impressa em nós e não permite que nós nos esqueçamos da memória de Jesus. A missão constante do Espírito Santo na igreja é nos recordar o tempo inteiro do que Jesus fez, disse, do que Jesus ensinou. Por quê? Porque quando nós esquecemos de Jesus, quando nós esquecemos de Deus, nós pecamos. Já prestaram atenção que todas as vezes que pecamos, no instante que pecamos, nós tivemos um instante de esquecimento de Deus? O pecado também é isso, esquecimento de Deus. Por isso que o pecado, ele, de certo modo, é expressão da ingratidão. Se a gratidão é a memória do coração, a ingratidão é a amnésia do coração. Uma pessoa ingrata é uma pessoa sem memória. Uma pessoa ingrata é uma pessoa esquecida. Todas as vezes que nós pecamos, de algum modo nós nos esquecemos de Deus. Nos esquecemos de Deus porque focamos outra coisa, porque olhamos outra coisa, porque erramos o alvo. Daí porque a palavra grega hamartia, erro de alvo, que é uma das palavras usadas para falar de pecado. Jesus é Senhor. Tudo está submetido ao seu senhorio. E esta é a máxima exaltação. Então Jesus, pela encarnação, desce. Ponto mais baixo da descida, morte de cruz. Justamente porque desce. Obediente, movimento de subida, exaltação. Ponto mais alto, Senhor de tudo o que existe. É a máxima glorificação. Sua ressurreição e sua ascensão. Ao descer, desce ao mais baixo para resgatar o homem do pecado. Porque o pecado leva o homem ao mais baixo. Por isso Deus desceu ao mais baixo. Para quê? Para que descendo ao mais baixo, pegasse a mão do homem ferido, né? Uma imagem belíssima daquela homilia antiga que a gente, na liturgia das horas dele, dia do sábado santo, pega o pobrezinho do Adão, para dizer a imagem da natureza humana, e pegando Adão, diz: Adão, eu morri por ti, vem, eu te salvo. Pega Adão, e o que faz com a natureza humana? Ao mais alto dos céus. Então, aquele que é o desconhecido, o inefável, se faz ver assumindo nossa carne. Vive nossa vida, assume nossa vida, redime nossa vida, vai até o mais baixo, a morte. O momento mais dramático para todo ser humano. Estando ali no mais baixo, eleva-se, mas não volta sozinho. Jesus não volta sozinho para o Pai. Ao voltar para o Pai, Ele nos leva com Ele, porque essa é a nossa certeza. No céu, a humanidade já está redimida. Porque lá já está Jesus, em corpo e alma, está Maria, em corpo e alma. Adão e Eva. Isso significa dizer que por que está Jesus e Maria em corpo e alma? Porque a humanidade já está redimida. Satanás já perdeu o jogo. Não tem mais nada. O mistério pascal desarma o demônio completamente. Por isso que todas as vezes que nós invocamos o nome de Jesus com autoridade, Jesus vem.
quem é que vem? Jesus vitorioso. Quando o demônio olha para Jesus, se acaba de horror. Porque ao olhar para Jesus, ao olhar para Maria, ele sabe, eles me venceram. Contra eles eu nunca pude, porque nunca pude lançar neles os meus tentáculos, os tentáculos do pecado. A missão da igreja continua a missão do seu Senhor até que ele venha. É o que nós dizemos, Maranatá, vem Senhor Jesus. Nós estamos caminhando neste mundo e o nosso caminhar neste mundo nos projeta para a parousia, para o fim dos tempos. O Senhor virá. E quando Ele virá, nós não sabemos. Mas quando Ele vier, uma coisa é certa. Este mundo será transfigurado. Porque a figura deste mundo passará. E aí é a imagem do capítulo 22 do livro do Apocalipse. Não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais dor. Não precisaremos mais da luz do sol, nem da luz da lua, porque Ele brilhará sobre nós. É o Cordeiro, o vencedor. Seremos como aquela multidão dos 144 mil, vestidos em vestes brancas, alvejados no sangue do Cordeiro, com palmas nas mãos. E já não nos recordaremos mais das batalhas deste mundo, porque este mundo simplesmente terá passado. Estaremos na glória de Deus e não teremos mais saudades deste tempo. Aquilo que hoje nos prende, um dia não nos prenderá mais, porque nós veremos diante do Cordeiro imolado aquele cujo nome pode tudo e aquele a cujo nome no céu, na terra e nos infernos todos deverão ajoelhar-se reconhecendo: Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do universo. Amém. Amém.